Para começar? Então vamos lá, vamos dar início a esse treinamento técnico, tá? Recentemente teve algumas mudanças, algumas atualizações, então vai ser importante a gente estar trocando essa ideia, né, em relação a essas mudanças que tivemos aqui em alguns benefícios, né? Mudanças boas, mudanças positivas, né? A equipe comercial ficou muito satisfeita. Mas aí é o que eu falo, é sempre a importância da gente estar se reciclando, né? A gente está ajudando, ensinando outras pessoas e com isso a gente vai aprendendo também, né? Eu vejo que hoje eu consigo recrutar muitas pessoas, treinar muitas pessoas, e de repente por isso que eu estou sempre me atualizando, porque eu estou sempre buscando o melhor para vocês, né? Para vocês terem o resultado, e acaba que eu melhoro também, né? Como um consultor ali, como um especialista no segmento, tá? Então vamos lá iniciando, né? O que é mais importante? Como a gente estava falando aqui anteriormente, ter o conhecimento, né? Hoje é uma das coisas mais importantes para você ter sucesso aqui. E eu não falo nem só aqui, em qualquer outro negócio. Tá? Mas aqui a gente já tem isso validado. Os consultores que têm mais resultado são os consultores que têm mais conhecimento, têm mais entendimento. Tanto do serviço, dos benefícios, do que tem hoje na PVS, quanto também do processo de fechamento, né? Que a gente não vai falar sobre ele aqui hoje, mas a gente tem todo um estudo, todo, né, um curso, um treinamento para você poder entender, né, todo esse funil de vendas, né? A pessoa que chega, a cotação, o fechamento, né? A apresentação, a negociação e o fechamento. Então a gente começa a falar com 100 pessoas para cotar ali 20, 30, né? Para poder fechar com 5 a 10. Então, quem entende isso, todo esse processo, todo esse funil também vai ter mais resultado. Assim como quem entende mais a parte técnica também, tá bom? Então, essa é a nossa base aqui, essa é a base que eu sempre trago para os consultores, porque eu quero que vocês tenham mais resultado. É isso que eu preciso que vocês entendam. Eu já trilhei esse processo, já trilhei esse caminho. Então eu sei o que vai te levar a ter um resultado. E eu sou um dos mais interessados a que você tenha esse resultado. Eu durmo e acordo pensando em como que eu posso te ajudar para você ter mais resultado. Então, assim, dê mais ouvido ao seu líder, né? Ao seu líder direto, ao seu gestor, porque ele está focado em te ajudar, principalmente nesse processo. E ele pode te ajudar, porque ele já fez. Não é uma coisa que ele acha, é uma coisa que ele já fez, né? Então, vamos dar continuidade aqui. E hoje, o que é uma associação de proteção veicular, né? O que é uma associação? É uma entidade que conta com a participação de diversos proprietários de veículos. Essa é a como se fala, descrição jurídica, né? De fato. Então, é uma entidade que conta com a participação de diversos proprietários de veículos, né? Ela também é conhecida como cooperativa de proteção veicular. Desse modo, o objetivo, assim como o de seguro, é ter garantias de proteção caso ocorra algum problema com o veículo. Então, caso você ocorra, né, caso algum problema com o seu veículo, você vai ter todo o suporte ali da associação, no caso aqui da PVS, em diversos setores, né, em diversas formas, né, diversas ocorrências que podem acontecer com você, tanto durante, né, a direção, quanto a necessidade, enfim, emergências, né, que podem estar acontecendo ali, você vai estar sendo coberto e amparado por essa associação. Qual a diferença, né, entre uma associação e uma seguradora? Quem ainda não conhecia uma associação, né, e já conhecia uma seguradora, né, eu sei que vai ter pessoas aqui que não conhecem nenhuma nem outra, mas assim, para vocês entenderem, né, a seguradora já é muito antiga, é uma estrutura de negócio antiga, né, centenária, né, tem seguradoras hoje, né, a Porto Seguro, por exemplo, é a maior aqui do Brasil e tem mais de 100 anos. Então, é mais provável que você conheça uma seguradora. A associação tem a média de 30 anos, né? De iniciação no mercado, de estudo, de conhecimento, de proliferação no segmento, né? De ampliar o segmento, né? E a PVS mesmo tem 15 anos. Então, as principais diferenças, tá? Hoje, uma seguradora, ela tem análise do perfil do condutor. Então, há restrições, né? Não, tipo assim, se você o que é a análise do perfil do condutor, tá? Explicar aqui para quem não conhece. Ela vai ver quem você é.
ela não está preocupada só em qual o seu carro, qual o carro que você dirige, né? Qual o carro que você tem, qual o valor do seu carro. Ela quer saber o que que você faz, aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você estuda, se você faz faculdade ou não, o seu histórico de crédito, tudo isso vai interferir na análise final do seu preço, do custo que você vai ter para poder segurar o seu carro, né? Para poder segurar o seu carro. Já na PVS, você não tem essa análise. O que quer dizer isso, Felipe? Então, a pessoa que mora no bairro X ou no bairro Y tem 20 anos de habilitação ou tirou a carteira agora, ela vai ter exatamente o mesmo valor. Então, o nosso intuito aqui é ajuda, né? Se ajudar mutuamente. É ter várias pessoas focadas em proteger o seu veículo a um preço justo, a que possa ser acessível para todos e poder também não ficar sem proteção. Então, esse é o primeiro ponto. A diferença é muito importante a gente entender. Até para quando a gente for analisar entre uma cotação e outra, né? Saber mostrar essa diferença do que ele está tendo lá na seguradora e o que ele vai poder ter aqui na PVS. Por exemplo, o que é isso importante? Poxa, Felipe, eu estou aqui com um cliente que ele tem seguro, só que ele é um senhor, né, um adulto, né, um pai de família, tem 50 anos, por exemplo. E a filha dele, que vai para a faculdade, que está ficando mais com o carro. Só que o seguro está no nome da filha, no nome dele, né, porque da filha dele ficou muito caro. E aí, o que que vai acontecer? Nesse caso, se acontecer alguma coisa, ele, com a filha dele, né, ele não vai ter direito a nada. Ele vai ter total prejuízo, ele vai ter o seu prêmio ali negado, já diferente aqui na PVS. Independente se ele ou a filha dele estiver dirigindo, né? Lógico, desde que a filha dele esteja habilitada, né, dentro da lei, ela vai também ser atendida, ela vai também poder ali, né, tanto se for roubado ou furtado ou tiver uma batida, quanto qualquer dificuldade que ela tenha, ela vai poder solicitar a proteção. Então, olha a diferença, olha a importância da gente entender. O rapaz fala para você, não estou aqui na seguradora e estou bem, o preço ficou igual. Mas calma aí, né? Você falou aí que sua filha dirige também, você colocou lá na seguradora? Ah, não, que ela está dirigindo agora, então. Você sabe que você não está protegido? Caso aconteça alguma coisa com ela? Então, se bobear, esse barato aí que você está enxergando hoje vai sair caro. Então, esse entendimento que a gente precisa ter, de poder entender o que que é e poder explicar para ele. Então, além disso, né, não tem restrições para pontuação de crédito, né, como restrição na SPC e Serasa. Na seguradora já tem, né, se você tiver algum apontamento, provavelmente seu seguro vai ser negado. Não protege veículos antigos. Hoje a seguradora ela não quer trabalhar com veículos acima de 10 anos, né? São 10, 12 anos no máximo. Hoje, a PVS está fazendo veículos nacionais, carros nacionais, até 25 anos. Então, olha a diferença, né? Então, assim, tem uma parcela aí da população que é desassistida, né? Ela não é atendida pelas seguradoras, já é atendida pela proteção veicular pela PVS. Só uma pessoa pode dirigir o veículo, né, que é a questão da análise de perfil, e qualquer pessoa, na PVS, que qualquer pessoa pode dirigir o veículo. Além disso, né, o valor está abaixo do mercado, geralmente, quando comparado a uma seguradora, e o pagamento ele é mensal, na PVS. Já na seguradora, você fecha ali, por exemplo, tem que pagar pelo menos 12 meses, à vista, né, tudo de uma vez. Então, esses são alguns detalhes assim, principais hoje para a gente entender um pouquinho da diferença entre a proteção veicular e a seguradora, né? Deixa eu avançar aqui para a gente poder continuar. E a gente sempre destaca isso para a gente poder entender essa diferença e a gente poder a gente não cometer erros, né? Quando a gente for falar ali alguma nomenclatura. Então, só para ter um pouco mais de clareza, né? Então, hoje, a gente não tem cliente, né? Como a gente costuma falar, a gente tem associado. A gente não faz seguro, a gente faz uma proteção veicular, né? A gente não é um vendedor, a gente é um consultor. A gente não faz venda, a gente faz fechamento. E a gente não é uma empresa, a gente é uma associação. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa entender essa diferença e precisa também
colocar no nosso vocabulário cotidiano, até para poder quem está ali com a gente entender, né, o que ele está fazendo e a gente possa ser sempre bem entendido, né, para a pessoa não achar que a gente está falando que é uma coisa e a outra. Não, a gente não precisa falar que é seguradora, a gente é uma proteção veicular, né, e os serviços e benefícios bem parecidos, e vocês vão entender aqui ao longo do processo, né. E hoje a gente atua num segmento, né? Então, não atua no mercado, atua no segmento. Tá? A gente tem um segmento de proteção veicular, né? Segmento das associações. Hoje, não sei se vocês já receberam do seu líder, mas caso não tenha recebido ainda, peça a ele imediatamente esses 3 manuais, tá? O regulamento da PVS, né? Ele é um regulamento bem claro, bem fácil de entender. Eu tenho certeza de que você vai ter toda a clareza, mas é importante você estar lendo ali para poder, é como a gente está falando, né? Saber o que você está falando e poder ter clareza na hora de apresentar, quando surgir alguma dúvida, tá? Esse ali é onde vai ter todas as regras da PVS, o que funciona, como que funciona, né? Quais são os deveres e direitos, né, do associado, enfim, tudo que rege ali o contrato. Além disso, a gente também tem o manual da assistência. O que é o manual da assistência? É onde que vai estar falando sobre o reboque, sobre, né, a, os serviços que a gente presta, né, os auxílios, né, entre outros. Vou falar um pouquinho deles aqui também hoje. E o manual do crescimento do consultor. É um manual desenvolvido agora recentemente, né, foi em 2023 ou 2022, e com o intuito de fazer com que você entenda todo esse processo, né? Como que funciona, como que é esse processo de iniciar como consultor, de ganhos, de crescimento, né? O que você precisa estar fazendo para estar desenvolvendo aí com a gente. Então, esses 3 itens é primordial para você já ler hoje, caso não tenha lido ainda. São extensos, não precisa ler tudo de uma vez, mas lê com calma, um a um, se você quer ter resultado, porque assim, é muito normal hoje a gente vive no período do imediatismo, né? Então, assim, a internet mente muito pra gente, né? Instagram, YouTube, influenciadores digitais, tudo hoje é muito fácil. Piscou e fica rico. E não é assim. Então, que a gente possa ter claro, assim, conciliar o que a gente quer com o que a gente está fazendo. Então, assim, eu quero ter mais resultado. Bacana. Estou disposto a estudar para isso? Não estou. Então, tu não quer ter resultado. Isso aqui não é fácil. Você leu o material, não é fácil. Mas também ter resultado não é fácil. Não tem problema você não querer ler, mas tenha clareza que você não vai ter o resultado que você, de repente, está pensando em ter. Então, esse ponto aí principal, tanto do treinamento que a gente está tendo aqui hoje, né, quanto dos próximos passos, é você entender que você precisa estudar. Então, caso você não tenha, Carlos Eduardo que entrou aí agora, não sei se você já tem, mas caso você não tenha, meu amigo, me pede aí no particular, tá? Eu vou te enviar aí os regulamentos para você poder estudar. Já está fazendo cotação, já está desenvolvendo, está muito bacana. Hein? Começou agora com a gente e já está tendo um resultado legal. Com certeza já sai os primeiros fechamentos, mas também para isso precisa entender, para poder te facilitar no teu dia a dia. Entendeu, meu amigo? Então, peça aí pro seu líder, né, para o seu regional, para ele poder estar te enviando esse material. Então, quais são as principais coberturas hoje para a gente, tá? Eu separei aqui, a gente separou aqui em que o que de fato uma pessoa procurando seguro são as principais coberturas, né? A proteção. O que a pessoa vai ter de bônus, né? Os extras que a gente dá. É importante entender também. Então, assim, a gente tem vários serviços aqui que vão fazer ele mais feliz. Benefícios para ele, para o dia a dia. Só que também a gente tem que entender que ele não procura isso, ele procura o básico, proteger o veículo dele, né? Então, quando ele procura proteger o veículo dele, ele está falando de roubo e furto, colisão, né? Incêndio e fenômenos da natureza. É isso que ele quer. A gente vai falar um pouquinho aqui de cada item mais à frente. Mas então, essas são as principais coberturas. É para isso que ele está procurando, né? Te entendendo, te analisando.
E é isso que ele imagina hoje para o bem dele. E como eu costumo falar, até nas apresentações, hoje muitas pessoas não têm nenhuma casa para morar, né? Mora de aluguel ou mora de favor. Mas muitos têm um carro ou uma moto como seu único bem. Não tem dinheiro em conta, mas tem um carro e uma moto. E roda com ele por aí sem seguro nenhum, sem proteção nenhuma, podendo perder a qualquer momento e perder o único patrimônio que eles têm. Então, assim, a princípio a gente tem que apresentar as principais para ele, porque só isso já basta para ele proteger o veículo dele. E depois a gente vai entrar com as outras também. Então vamos falar um pouquinho aqui das principais, né? Roubo e furto. Qual a diferença de roubo e furto, Felipe? Rápido. Caso não conheça. Roubo é quando você é abordado, né? Por algum bandido, né? Mão armado ou não. Você foi abordado por uma pessoa, você passou por uma situação. Furto é quando você deixou o veículo ali em algum lugar e quando voltou não estava mais lá. Então, todas essas duas opções, a PVS indeniza, tá? Te indeniza, indeniza 100% do valor da tabela FIP. Quem não sabe que a tabela FIP a gente vai falar um pouquinho mais na frente aqui também. Mas é quanto, né, em média, o seu veículo vale hoje. Então, ele tem essa proteção com a gente garantida, tanto de roubo quanto furto. Colisão, né? O associado bateu com o veículo, aconteceu alguma coisa, né? Ele pode ter batido com outra pessoa, ou não, sozinho, enfim, né? Vários tipos de colisão que pode acontecer com a gente no nosso dia a dia. Então, calma aí rapidinho. Vocês estão conseguindo ouvir legal aí? Qualquer coisa, se não estiver dando para ouvir, pode falar aqui no chat também ou levantar a mão, tá? A princípio aqui para mim tá passando tudo certinho. Então, nesse caso de colisão, né, o associado ele tem ali a cota de participação, que a gente fala aqui na produção veicular, cota de participação, que é o que está no regulamento. É muito conhecido como franquia. O que que é isso, Felipe? É uma taxa que ele paga para poder reparar o veículo dele, né, após a batida, caso seja necessário. Então, como que funciona na PVS hoje? A gente tem três taxas diferentes, tá? 4% é a taxa para o carro nacional leve, né? Então, todo carro ali nacional pequeno, como tirando picapes, SUV, né? Outros tipos de carro. Ele tem uma taxa de 4%, né? Ele tem uma taxa de 4% de cota de participação. O carro pesado, que é uma picape, um SUV, né? Uma S10, uma Hilux, uma um HR-V, né? Não sei se vocês conhecem modelos de veículo, mas é um carro nacional mais pesado, né? Ele é maior, ele é considerado uma caminhoneta, né? Que é o que vem escrito no documento. E você vai poder consultar também nos aplicativos que a gente utiliza. Então, esse veículo ali, ele tem uma cota de participação um pouquinho maior, de 6%, e todos os carros importados, independente, né, dele ser pesado ou leve, ele tem uma cota de 10%. E a moto, né? Esqueci de falar aqui, a moto ela também tem 10% independente se for importada ou nacional, né? Ela vai também ter essa cota de participação de 10%. Lembrando que sempre o mínimo de R$ 1.200, tá? Tanto no carro quanto na moto. Muito importante diferencial para a PVS. Em caso de perda total, o que que é perda total, Felipe? É quando o veículo tem uma batida que não vale a pena recuperar. E geralmente quando o custo fica acima de 50% do veículo, né? Então vamos supor, um carro é de 50 mil e para consertar ele vai gastar 20, 25 mil. Então geralmente a PVS não costuma consertar, vai, né, na análise dela ali, dar como perda total. Nesse caso, você não precisa pagar nada. Então, se o veículo vale 50 mil, né, os 4% ali de cota de participação, um exemplo, vai dar mais ou menos uns R$ 1.800. Então, você vai levar ele para a oficina, vai pagar R$ 1.800 e a gente vai consertar o carro todo. Caso seja decretada ali perda total, né, na análise, você não vai ter que pagar nada. Você só vai dar a sua conta
e você vai receber aquele valor ali, né, 100% daquele valor da tabela FIP à vista na sua conta. Então, esse é um benefício exclusivo da PVS, tá? A maioria das associações, elas descontam um valor, né, descontam um valor ali da indenização, que acaba acarretando em prejuízo para o associado, né, sem ele saber. Ele está achando que vai receber 50 mil, quando ele vai ver, ele recebe ele 40, 39, 38, e muitas outras ainda pagam parcelado. Então, esse que é o bacana a gente entender, galera. A gente saber que hoje a gente trabalha muito com um benefício ali muito, muita vantagem, né, em relação às outras associações. Então, isso é importante para a gente entender. Até porque a gente entender o porquê que hoje a nossa mensalidade não é das mais baratas, mas porque a gente entrega muito mais do que as outras associações, tá bom? Por exemplo, incêndio é uma proteção que só a PVS tem. Hoje, a maioria das associações, elas vão estar cobrindo o teu veículo contra incêndio, vão estar cobrindo o teu veículo contra incêndio, mas no caso apenas de colisão, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo da foto que eu coloquei, né, que no Rio de Janeiro tem muito, kit de GNV, se tiver alguma explosão não vai cobrir. Se o carro superaquecer e pegar fogo, não vai cobrir. Se tiver qualquer outro tipo de dano ali que acarrete num incêndio, não vai cobrir. Então, esse também é um diferencial da PVS, onde tem cobertura total contra incêndio, não só apenas após a colisão, né? E os fenômenos da natureza, que são coisas que acontecem, né? Como enchente, alagamento, queda de árvores, chuva de granizo, né? Todos esses fenômenos a gente cobre também, tá? Em todos os casos, 100% da tabela FIP também, né? Caso tenha recuperação, cota de participação, como a gente falou no quadro anterior. Então, só isso aqui também é um diferencial absurdo, porque a maioria das associações hoje não atendem a todos esses fenômenos da natureza, né? E quando atendem, atendem de forma parcial, tendo um custo ali mais elevado, ou então não indenizando no valor de 100% da tabela FIP, né? Hoje a gente tem esse benefício. Então, é aquilo que eu falei no começo, tá vendo como fica mais fácil a gente ter o fechamento quando a gente entende do segmento, entende as diferenças, entende o porquê vale mais a pena o nosso cliente, né, o nosso associado, estar fechando aqui com a gente? É isso. A gente precisa entender do mercado também, do segmento também. A gente não pode só ficar focado na cotação. Apresentar, entender, apresentar. Fazer a cotação, pegar os dados e mandar para o cliente. Não. A gente tem que entender o segmento. Entender as diversas diferenças que vai fazer total sentido para ele quando acontecer alguma coisa. Porque é o que eu costumo falar na hora ali do fechamento, da cotação, né? Olha, se não acontecer nada com você, tá tudo bem, onde você está lá hoje. Mas se acontecer, você vai ter um prejuízo que você nem imagina. E o que eu estou fazendo aqui é só te mostrar essa diferença, para você poder analisar se vale a pena ou não estar fechando com a gente ou continuar lá. Pelo menos agora você vai continuar lá, caso seja a sua decisão, mas vai continuar ciente, porque agora antes você não sabia, né? Agora você sabe dessa diferença, dessa, daquela. Então a gente sempre procura ter essa informação, essa clareza, para poder fazer com que ele entenda, né, o benefício de estar, de repente, até pagando um pouquinho mais caro aqui, mas poder estar mais tranquilo. Então, a gente vai para a segunda parte, né, que são os serviços. A gente já falou das principais coberturas e agora a gente vai entrar no extra, né? É o rastreador, o reboque, o par, que é o nosso terceiro, nossa assistência a terceiros, o carro reserva e a assistência 24 horas. O rastreador, a gente, começando aqui pelo par, né, que é o nosso danos a terceiros, proteção automotiva de responsabilidade, né, a gente já explica que é danos a terceiros, é quando o associado bate em outro veículo, né, e também pode ter outras pessoas envolvidas, né? Quando ele bate em outro veículo e outro veículo bate em outro, a gente tem esse tipo de cobertura também, né? Do caso ali. Então sempre vai ser acionado quando a culpa for do nosso associado, tá? Não pode ser acionado quando a culpa não é dele. Então, se a gente analisou ali a batida e viu que foi um erro, né, uma falha do associado, a gente vai tanto consertar o carro dele,
quanto consertar também o carro da pessoa que ele bateu. Para isso, a gente não tem cota de participação, não tem franquia. Então, a PVS vai cobrir, né, até o valor contratado ali. Hoje, o valor inicial é de 50 mil, né, podendo aumentar para 100 mil. Então, a PVS vai cobrir até esse valor o dano material dele, tá? Sem o associado pagar nada. Então, eu posso me envolver no acidente, aconteceu alguma coisa, o meu carro mesmo não aconteceu nada. Lembra que a gente falou anteriormente que tem a colisão e para a colisão tem que pagar a cota de participação? Nesse caso aqui, você não paga cota de participação, né? Porque você não vai estar fazendo o seu veículo, mas você vai solicitar que seja feito o veículo do terceiro que você bateu. E você, nesse caso, não vai ter custo nenhum. Então, independente do custo ali, poxa, Felipe, bati no carro, aí tive 10, 15, 20 mil de prejuízo que eu causei, né? Não tem problema, não vai pagar um centavo, vai resolver o problema do seu carro por conta, né? Se não quiser acionar a PVS, mas a gente vai estar ali resolvendo o problema do veículo do terceiro que você colidiu. E geralmente até os que dão mais problema, né? Que vai reclamar, vai te cobrar, poxa, tem que pagar e tudo mais. E é ali que a gente é um gancho de venda muito forte, é um gancho de fechamento muito forte. Quando às vezes a pessoa acha que não tem necessidade de ter uma proteção, uma moto, um carro, de repente um carro mais antigo, mas a gente pergunta, né, pô, esse carro aqui ninguém rouba. Primeiro que, né, o pessoal gosta de se enganar, né, gosta de falar assim, ah, ninguém rouba esse carro aqui, isso não existe, mas tudo bem, ninguém rouba esse carro, bacana. Ninguém rouba essa moto, bacana. Mas se você bater, ah, se eu bater, eu dou um jeito, vendo, troco, tudo bem. Pode até deixar parada, né? Não problema é seu. Mas se você bater em outra pessoa, como que você vai resolver? Aí não tem jeito, aí você vai ter que pagar. Aí você vai ter que tirar dinheiro do bolso que às vezes você não tem para arcar com aquela despesa ali. Já pensou se essa despesa já tivesse sido paga pela mensalidade sua que está em dia? Não vai ser um alívio para você? Saber que a PVS vai te dar todo o suporte nesse caso e você vai poder continuar a sua vida, não vai precisar de dinheiro emprestado, não vai precisar ficar fugindo dos outros, devendo os outros, né? Ou então indo para a justiça para poder ter o seu problema solucionado. Então essa que é a questão, né? A gente poder entender os benefícios e poder passar para cada tipo de pessoa. Porque o vendedor ele tem a habilidade de escutar mais do que falar. Então ele precisa escutar mais do que falar, para poder escutar a maior dor da pessoa, mas aí também ela precisa conhecer todas as soluções, para poder com essas soluções ela entregar a melhor, né, a melhor solução para ela. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei para vocês, né, a PVS vai cobrir o valor contratado, do associado sem pagar nada, então já dá uma tranquilidade ali para aquele cara que achou que não precisava, né? E aí ele já começa, poxa, vale a pena, né? Imagina, estou de moto aqui, bato num carro, aí tem que gastar 10, 15, 20 mil reais, então isso tudo aí vai fazer sentido para ele quando você souber explicar, né? É como eu falei, a gente teve essa mudança recentemente, então não consegui mudar no material ainda, mas a gente tem no plano inicial, né, 100 mil, que são 50 mil para danos materiais e 50 mil para danos corporais, e a gente pode fazer um adicional de 200 mil, que são 100 mil para danos materiais e 100 mil para danos corporais, tá bom? Lembrando que esse é um benefício que não é obrigatório contratar no caso de carro, tá? No caso de moto já é obrigatório, já vem no plano, e para moto continua os 40 mil que eram anteriormente, 20 mil para danos materiais e 20 mil para danos corporais. Felipe, o que são danos corporais? Danos que a batida causou em outra pessoa, né? Possíveis despesas médicas, né? Possíveis danos ali que tenham ocasionado aos acidentados. Então, a PVS, além de cobrir o veículo da pessoa, né? Os danos ali materiais, que a gente chama, vai cobrir também esses danos corporais, em todos esses casos. E aí a gente entra na parte de assistência, tá? A gente vai ter dois tipos de assistência, né? Dois tipos de assistência. Assistência para o seu carro e assistência para a sua residência também. Então a gente vai entrar aqui no próximo item, na assistência para residência, né? Mas é lógico, é como eu te falei. O principal é aquele que a gente chamou lá no começo, que a gente falou lá no começo. Aí a gente tem agora os serviços, né?
e aí a gente vai ter um bônus, né? Uma assistência residencial também, que é um suporte que a gente tem, né? Um, um bônus, um mínimo, vamos colocar assim. Mas o principal é o que acontece com o veículo da pessoa. Então, para o auto, a gente tem as assistências, né? De pane. O que é pane, Felipe? É quando o seu carro parou e você não sabe o que é ainda, né? Você está na rua e aí ele ficou sem energia, então é pane elétrica, né? Ficou ali, não está virando o carro, né? Não está dando, né? Não está dando carga, enfim. Ou a pane mecânica, né? Teve algum problema tanto de suspensão, quanto de motor, quanto da parte mecânica do carro, toda a parte mecânica, e ele te né? Te impossibilita de você se locomover com o veículo precisando de um reboque. Além disso, né, você vai ter a pane seca, que é quando você fica sem combustível, a gente, a gente direcionaria um prestador de serviço para te levar esse combustível, né, onde você não paga nada, paga apenas, é lógico, o combustível que ele está levando para você. O chaveiro, que é para abrir a porta do veículo, tá? Consultor, você precisa entender, precisa escutar, precisa ver o material. Chaveiro não é para fazer chave, não é para mexer na fechadura, não é para mexer no sistema elétrico, não é para tirar a chave da ignição. É para abrir o veículo onde o qual a chave ficou presa lá dentro. Já aconteceu comigo uma vez. Eu abri a mala do veículo, não abri o veículo, soltei a chave dentro da mala, né, desatento, fechei a mala. E o veículo estava fechado com a chave dentro da mala. Tive que chamar o chaveiro, ele foi lá, abriu o veículo, né? O alarme acionou, eu entrei no veículo, abri a mala por dentro, né? Baixei o banco, peguei a chave e destravei ali o carro. Então, esse que é o intuito do chaveiro, não é mexer em nada da parte de chave, é somente abrir o veículo, tá? E a troca de pneu, que também é o mesmo formato, né? Vai um prestador até a pessoa. Poxa, Felipe, eu sei trocar pneu, não preciso de ajuda, tudo bem, mas tem gente que precisa. E além disso também, pode acontecer com você de estar sem uma chave, a tua chave ter dado ruim, você de repente esqueceu, né, mexeu com o macaco ali, com algum item do carro e acabou esquecendo de colocar de volta. Então, tudo isso pode acontecer. Então, o que é o seguro? É igual o plano de saúde, né? O que é a proteção? É igual um plano de saúde. A gente paga para não usar. Mas, caso precise, a gente ter tranquilidade de que vai ser atendido, né? Que vai ser assistido nas diversas ocorrências que podem acontecer. Então, a gente falando ali de reboque, tá? A gente tem 3 planos, né? Temos o prata, que é o inicial, que são 200 quilômetros de assistência. Lembrando que sempre conta do ponto que você solicitou até o ponto que você vai ir. Felipe, eu vi na cotação aqui que são 400 quilômetros, porque são 200 quilômetros de ida e 200 quilômetros de volta, né? É assim que o reboque cobra para a gente. Por isso que a gente passa assim. Mas para ter maior entendimento do associado, a gente explica que são 200 quilômetros em cima do reboque. Aonde o associado estiver, para onde ele precisar ir. Isso no plano prata, no plano inicial. Tem mais outros 2 planos, né, que aumentam para 300 e o outro para 500, tá bom? Você vai ter direito ali a 3 reboques, né? Na verdade, são 4. Se a gente entender também o, o reboque continuado, né, são até 5. Mas vamos lá. Reboques, roubo e furto. Então, acontece muito do teu carro, né, do veículo ser roubado e aí ser identificado, ser encontrado. Então vai ter esse reboque para poder recuperar esse veículo, né? E levar até ali onde precisa ser levado. A colisão, que é a batida, né? Então, você teve uma batida, você vai ter também direito ao reboque. A pane, que é a pane, como a gente falou anteriormente, mecânica ou elétrica, você também vai ter direito ao reboque. Fenômenos da natureza, né? Você vai ter direito ao quarto reboque. E o reboque continuado. Que o que é isso, Felipe? É quando você solicita o reboque fora do horário comercial. Então, nesse caso, você não tem para onde levar o carro. E geralmente, quando a gente pede reboque, é porque o carro está ruim. E a gente tem que levar para onde? Para a oficina, para consertar. Como que a gente vai levar para a oficina se a oficina está fechada? Então, é nesse caso, a gente vai levar para nossa casa ou para algum lugar seguro. Tá? Esse carro não pode sair de lá. No próximo dia útil, ele vai ser, né, solicitado um outro reboque da onde ele foi deixado, tá?
não pode ser de outro ponto. Então, você pediu o reboque do ponto A para o ponto B. Aí, no próximo dia útil, você vai pedir reboque do ponto B para o ponto C, que geralmente vai ser uma oficina ou algum lugar ali que você vai resolver seu problema. Então, nesse caso aí, você vai ter direito até 5 reboques a cada 30 dias, né? Hoje, não tem seguradora, só para vocês terem uma ideia, geralmente são 3 a 4 reboques por ano. Então, a gente oferece um serviço muito maior para poder trazer comodidade, conforto, tranquilidade para o nosso associado, né? E, como eu falei aqui anteriormente, né, podendo utilizar continuidade, né, do serviço quando for final de semana ou feriado. E só pode repetir o evento após 30 dias. Então, você pode usar esses 5 rebotes dentro de 30 dias, mas você só vai poder utilizar ele novamente por algum evento, né? Tanto faz qual deles, 30 dias depois que você tiver usado por aquele mesmo motivo, entendeu? Então a gente também precisa trazer clareza e explicar ao associado quanto a como o funcionamento da assistência, né, do reboque. Tem lá o livro, leia, mas manda para o associado também quando fecha, é lógico, mas mesmo assim também a gente precisa entender para poder explicar como que funciona e não ter surpresa, não ter insatisfação, chateação, né? E, consequentemente, perde um associado, perde um amigo, um indicador, porque, como eu estava falando com vocês anteriormente, hoje eu já estou 4 anos na PVS, então hoje já tenho muito resultado, muito retorno de associados satisfeitos, que continuam me indicando. Mas por que eles estão satisfeitos? Não é só porque a PVS atende bem, é porque eu explico bem. Porque se eu explico mal, a PVS pode até fazer bem correto a parte dela. Só que como eu falei mal, como eu falei de forma, né, não expliquei para ele de forma correta, ele vai entender que a PVS está errada. E aí ele vai ficar chateado com a PVS e comigo. Não vai me indicar mais além de sair, né? Então, eu não tenho esse tipo de problema hoje, muito pelo contrário. Tenho muitos associados satisfeitos que estão sempre me indicando. Por quê? Porque eles sabem exatamente o que eles compraram e o que eles pagam todos os meses para ter. E aí não tem surpresa quando precisa usar, porque está tendo bastante clareza do que é e como que funciona. Então, né, a gente traz aqui também, como eu te falei, tudo isso está no, no regulamento. Eu vou deixar aqui para vocês as cláusulas do regulamento. Dá um print nessa tela depois, vai lá dar uma lida, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode mandar no privado, pode mandar lá no grupo, pode chamar o seu líder, que ele vai saber te orientar. Mas printa essa tela aqui, vai lá no regulamento e lê, até para ver se é isso mesmo que eu estou falando, né? Pode ser que eu esteja falando errado, né? Mas a gente tem que, como eu falo para os associados, vale o que está escrito. Não, o vendedor, né, o consultor, me passou que não é assim, né, de outra associação. Eu falei, olha, não é o que está escrito aqui. Esse documento não é meu, esse documento é da associação que o senhor está. O que vale mais, a palavra do consultor ou o que está escrito? Então a gente tem que entender e explicar. Mas a gente também tem que deixar o associado à vontade e, claro, trazer clareza para ele que ele tem que ler, para poder ele entender e ver se de fato foi o que, né, é o que eu estou falando. Isso aí em qualquer lugar. E aí a gente vai, né? Na verdade, eu até falei no começo que são duas assistências, né? Para o carro e para a residência, na verdade são três, né? Também tem assistência para o associado. O que é isso, Felipe? Primeiro que é o transporte por táxi, né? Ou aplicativo. Hoje em dia, geralmente usa mais aplicativo, né? Você vai ter direito a isso. Quando tiver algum reboque ali, né, que você precise utilizar por colisão, né? Ou então até mesmo quando você for recuperar o seu veículo. Então está tudo explicado ali também na cláusula 4.2. Então vamos supor que o associado vai lá tirar o veículo da oficina, que estava lá consertando, ou ele vai tirar o veículo do pátio legal, né? Porque foi roubado e foi recuperado. Então ele tem direito a usar esse aplicativo, né? Esse táxi, né? Também para estar indo até lá. E quando né, tiver algum retorno, né, a domicílio, que ele precisa voltar, né, ou então quando tiver alguma colisão que ele precisa seguir, o carro vai para outro lugar e está com mais passageiro,
ele vai poder ter essa opção também, tá, de estar solicitando um táxi. Além disso, tem a assistência funerária, né, que é somente para o associado, tá? Nesse caso aqui, é só para o associado que está no contrato. Então, se o associado que está no contrato teve uma colisão e veio a óbito, né? Ele vai ter toda a nossa assistência ali para poder dar esse suporte para ele. Transmissão de mensagens urgentes, né? Ninguém utiliza mais disso, né? Hoje em dia, a gente tem muita facilidade de mandar mensagem, WhatsApp, né? Dados móveis, enfim. E a hospedagem, tá? Quando o veículo não pode se locomover e quando você está longe da área de domicílio. Então, quando você está 50 quilômetros a mais, né, 50 quilômetros distante de onde você mora, provavelmente você está viajando, você vai ter esse direito a se hospedar, né, e ter essa assistência pela PVS também, e poder no outro dia ali resolver para onde o carro vai, né, ou resolver o problema no local mesmo e seguir viagem depois com o carro já reparado, tá bom? Além disso, você também tem o retorno ao domicílio, né? Que é a mesma coisa, que é quando você está viajando, né? E aconteceu alguma coisa ali, você precisa voltar para casa, mas o reboque tá, não cabe todo mundo, né? E aí você vai ter essa opção também de poder estar solicitando ali o retorno a domicílio. Lembrando que esse retorno a domicílio tem que você estar fora da mais de 50 quilômetros, né? Da sua residência, tá bom? E na última e terceira assistência, né, para a sua residência. Como eu te falei, são alguns mimos que a gente tem, muitos associados usam e ficam satisfeitos, muitos até ficam surpresos, né, porque o consultor ele não apresenta na hora da cotação, mas é um diferencial sim, porque assim, hoje pode parecer besteira. Ah, assistência PET, chaveiro para residência, né, que eu estou falando, hidráulico, né, bombeiro hidráulico, eletricista. Não estou preocupado com isso, estou preocupado com o meu carro. Tudo bem. Estou preocupado com o meu carro, né? Tudo bem. Mas quando você precisar, ou você vai ficar super feliz, né? De poder estar tendo ali aquele benefício que você não estava contando. Então, a assistência PET também, você vai ter até 13 assistências por emergência para o seu animal, né? Você vai ter um reembolso de até R$ 150 até 3 vezes a cada 12 anos, a cada 12 meses, né? Cada período ali de 12 meses. A mão de obra elétrica também é a mesma coisa, teve um problema na tua casa, um curto, alguma, né, alguma parte, um dano elétrico, né? Você vai poder estar chamando um eletricista para resolver esse problema. O chaveiro, né? Quando você perde a chave da sua casa, precisa abrir a chave. Lembra? Não é sobre fazer uma nova chave, é sobre abrir o local, né? Então ele vai lá, vai poder estar abrindo a sua casa. E a mão de obra hidráulica também, né? Que quando acontecer alguma coisa ali, mesma coisa da elétrica, né? Só que na parte de água, né? De hidráulica. Então, em todos esses casos, você vai ter uma assistência ali para poder estar te atendendo, te ajudando, né? E tá cobrindo esse custo para você, que seria um prejuízo, mas a PVS está podendo te ajudar ali naquele momento. E vamos caminhando aqui para o final, né? O clube de benefícios hoje é um dos itens que eu mais utilizo para poder, na hora ali, trazer um melhor fechamento, né? Trazer uma. Calma aí, rapidinho. Só conferindo aqui. Mas voltando, é um dos itens que eu mais uso na hora da negociação, porque realmente, de fato, ele funciona muito bem para a gente, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Ele traz benefícios em postos de gasolina, farmácia, restaurante, né? Então eu uso isso como diferencial para poder, olha, você quer um desconto? Eu tenho um desconto aqui para você. E vai ser muito mais vantagem do que onde você está cotando, além de ter muito mais benefício, né? Então, assim, a gente às vezes vai se deparar com associados que vão, mesmo entendendo que a PVC, naquele momento ali, naquela situação, é muito melhor, ele vai mesmo assim procurar um, um preço. Só que a gente entra na questão do benefício também, né? Do bônus, do preço. Então, você quer só preço? Se eu conseguir um preço mais barato e você mantiver aí os mesmos benefícios, seria bom para você? Pô, seria maravilhoso, Felipe. Então, eu não vou te dar o desconto diretamente, mas eu vou te trazer um clube de benefícios. E você vai poder ali ter 40, R$ 50 de desconto por mês em gasolina, fora outros benefícios, né? Então é como se sua mensalidade fosse 40, R$ 50 mais barato. Então eu uso muito esse tipo de argumento e dá muito certo.
os associados ficam muito satisfeitos, porque eles querem ter o benefício que a PVS está entregando, mas às vezes eles não estão dispostos a pagar naquele momento ali aquele valor, e vai acabar fechando conta mais barata só por conta do preço. Quando a gente traz essa opção, a gente, né, volta a ter ele em negociação, né? Adriana, pode falar. Quanto a esse clube benefício, como é que a gente sabe as cidades e os locais que atendem para informar para o cliente? Tipo, a rede, né? Digamos, postos. São todos os postos BRs ou em algumas cidades alguns atendem, outros não? Não, ele vai puxar pela localização, né? Então, o que a gente pode fazer, é, como você ainda não tem nenhum associado ali que fechou, né? A gente pode consultar aqui pelo nosso aplicativo o teu endereço e ver o que tem de perto de benefício, entendeu? Ou até mesmo aí você fazendo o primeiro fechamento, né? Ou não sei como se for com a Gisele, não sei se já tem veículo na família que vai fechar algum veículo aí de vocês mesmo. Isso é muito importante, tá? Eu costumo falar muito para o consultor, eu falo, cara, um dos principais inícios é você já mostrar que o teu veículo está protegido. Você já confia, né? Ou o teu veículo ou o veículo da família, mas enfim, o associado ele tem o aplicativo ali na mão. E com esse aplicativo ele puxa a localização dele e vê todos os pontos próximos, né? Os postos de gasolina mais próximos que tem a parceria, farmácia. A internet é igual para todo mundo, né? Restaurante, cinema, entendeu? Todos esses benefícios tem também. Mas a gente pode, consultando para você depois, passar o endereço certinho, a gente puxar aqui pelo aplicativo, colocar como se a gente tivesse aí, né? E vai aparecer sim para a gente ali alguns estabelecimentos, né? Até para você poder usar na hora da negociação. É lógico que assim, é um diferencial, entendeu? O benefício mesmo principal é proteger o carro, como a gente está falando aqui desde o começo. Mas chegou no Sim, final, ficou aquele, né, disse-me-diz, e, poxa, olha, se eu conseguir aqui uma condição para você e te dei um desconto de até R$ 40, R$ 50, seria interessante? Você estaria fechando aqui com a gente hoje? Ah, Adriana, sim, eu consigo. Então, vou tentar aqui, eu vou te passar uma opção bem melhor. Aí você já explica, já fala, né, poxa, vou conseguir aqui o desconto para você, né? Você vai ter um reembolso ali, um bônus em combustível. Então você vai poder tá resgatando esse bônus toda semana, todo mês e tal, e vai acabar a sua mensalidade ficando mais em conta, né? Além de outros benefícios também. Então, assim, funciona muito aqui, a gente já tem uma rede aqui muito bacana, mas esse programa ele é nacional, né? Então, pode ser sim que tenha lugares aí perto de você que também atenda. E aí, com certeza, vai ser um diferencial para você na hora dos fechamentos, beleza? então, mas digamos assim, eu estou vendendo para. Eu sou do estado do Pernambuco, mas eu estou vendendo uma Uhum. pessoa do estado de Minas ou para o estado da Bahia ou São Paulo. Aí eu consigo mostrar para pessoas locais que Então, ela. você, Porque assim, você precisa ter você precisa ter o aplicativo do associado. Se você então, tiver o mas aplicativo do associado, você no caso consegue. associado, se eu fizer de um veículo, no meu caso, a gente tem a moto. Se eu Uhum. fizer daqui da minha região, eu só consigo consultar na minha região ou eu Não, consigo consultar em qualquer cidade? consegue, porque quando você abre lá, ele vai puxar a tua localização. Mas também tem a opção de você colocar onde você está, entendeu? Perfeito. Uhum. Então, não sei se eu tô com ele aberto aqui, acho que eu desinstalei aqui do meu celular. Mas vou até instalar de novo, fazer o acesso, mas ele aparece lá. Aí você vai lá e muda. Ele puxa a tua localização, né? De imediato, onde você está, o seu celular está. Você pode colocar o endereço, né? Ou o bairro, ou outro ponto que você possivelmente esteja. Aí ali ele vai fazer exatamente isso, vai puxar, né, o que tem próximo. Aí você vai poder ter essa certeza, ó, tô vendo aqui, ó, que perto do teu endereço tem isso, aquilo, entendeu? Aí vai poder usar esse diferencial na hora do fechamento. Tá joia, valeu, Tá obrigada. bom? E aí, algumas informações importantes aí para a gente, né, ter um pouco mais de clareza. A aceitação de veículos nacionais, como eu já tinha falado no começo, né, são de 25 anos, aumentou agora, né?
Então, agora, a partir desse mês, ou do mês passado, se eu não me engano, a gente já faz veículos, carros nacionais, até 25 anos. Tá? Então, carros de 99, né, 1999, fabricados em 1999 em diante, você já tem essa opção de estar fechando a produção aqui com a gente, tá bom? Além disso, veículos importados, tá? Segue a mesma regra, 15 anos de fabricação. Então, hoje a gente está falando de 2009, então, veículo de 2009 em diante, caso ele seja importado. Aqui mais à frente vocês vão entender o que é importado. No próximo slidezinho aqui, vocês vão entender qual a diferença do veículo importado para o nacional. As motos nacionais continuam até 20 anos e as importadas, mesmo esquema, 15 anos, tá? Salvo algumas exceções, raras exceções. E os trucks, que são os caminhões, vans, né? Caminhões e vans que a gente faz, são todos os modelos disponíveis na FIP, ou seja, de 1981 em diante. Ah, Felipe, vi um caminhão aqui de 1979, 980. Se ele estiver em bom estado, a gente consegue sim fazer a proteção dele também, tá bom? Mas no aplicativo, né, em ordem ali como que funciona, é 1981 em diante, tá? Como que funciona a análise do cadastro, né? Então, a gente faz o contrato, faz a cotação, faz o fechamento. Após esse fechamento, a Adriana levantou a mão ou a da anterior? Acho que é da anterior, né? Deixa eu baixar aqui para não confundir. Pronto. Então, a análise cadastral, ela começa, né, ela tem até 15 dias. Então, você fez o contrato hoje, tá? O contrato de carro e moto feito até às 5 horas do dia, ele já fica protegido a partir de meia-noite. Contra tudo, tá? Contra roubo, furto e batida também, a partir de meia-noite. Só que ele vai ter um processo de análise, que dentro desses 15 dias ele pode também ser recusado, tá? Por algum motivo. É muito raro, muito difícil acontecer, mas acontece. Então a gente precisa também ter entendimento quanto a isso, né? Eu não costumo falar para o associado, não precisa, até porque a PVS me garante que meia-noite depois do contrato feito, ele está protegido, tá? É lógico que se tiver a infelicidade de ser recusado, a gente vai comunicar, né, e vai ter que fazer ali o distrato do fechamento, tá? Mas pode ficar tranquilo que é muito raro isso acontecer. As pendências, né? O que é a pendência? Por isso que a gente sempre explica, deixa bem claro e mostra como que funciona a parte de vistoria e contratação, para não ter pendência. Porque quando tem pendência é alguma foto que foi tirada errada, alguma coisa que colocou errado. Então a gente passa para o consultor, né? Em conjunto com o consultor e o associado, a gente resolve essa pendência. E aí a gente tem até 4 dias para estar sanando essa pendência, tá? E ativar o veículo. Não sanou a pendência, né? Em 4 dias, 72 horas após a pendência, ele vai ser inativado, né? Aí vai já não estar mais protegido e para voltar à proteção tem que fazer tudo de novo, um contrato do zero, cotação do zero, preencher os dados, tirar as fotos, assinar o contrato novamente e enviar para análise novamente, tá bom? E em relação ao rastreador, né? A gente tem aí em a maioria do Brasil, né, na verdade, eu acho que em todo o Brasil, apenas em São Paulo, a gente tem um repasse de R$ 100 para rastreador em São Paulo, né, para veículos de 31 a 121 mil, tá? Lembrando que, principalmente a Adriana aí, que conhece várias pessoas em vários estados, o aplicativo, ele passa exatamente se aquele veículo ele tem rastreador, né, e quanto que é o repasse. Então, Adriana, como que você vai saber, como que você vai entender isso? Muito simples, anota isso aí que eu vou te falar. Você fez a cotação, lá na cotação já vai marcar lá, rastreador? Sim. Então você já sabe que aquele veículo ali vai levar rastreador, tá? Quando você coloca
a cotação, você coloca o valor da contratação. Então, vamos supor que você colocou R$ 300. E quando você avança para o próximo passo, esse valor ele vai ser adicionado, se tiver rastreador. Então, se o rastreador for R$ 50, ele vai ser adicionado mais R$ 50. Se o rastreador for R$ 100, ele vai ser adicionado mais R$ 100. Então, logo se você colocou R$ 300 na contratação e ela foi para 350, você já sabe que aquele rastreador ali, para aquele estado, é R$ 50. Assim como se você colocou 300, se ela foi para 400, você já sabe que aquele rastreador ali naquele estado é R$ 100. E esse repasse vai ser feito pela PVS, né, através do escritório que intermedia essa administração de repasse de rastreador, né? Isso ali é o custo que a associação tem para instalar o rastreador no veículo. E a gente já coloca esse valor na cotação para poder dar ali tranquilidade para o associado. Veículos acima de 121 mil, né, em todo o país, é R$ 250 o repasse. Então, é um veículo mais caro, né, que você também vai cobrar a contratação mais cara, mas também tem esse repasse aí de R$ 250, tá? E é muito normal, né? Veículos acima de 121 mil, você já tem ali uma adesão de 1.000, 1.500, R$ 2.000 só na contratação, né? Então, só de comissão você já vai estar levando para casa esse valor. Motos acima de 8 mil, né? E caminhões acima de 100 mil, R$ 150 em todo o país. E abaixo de 100 mil, né? R$ 150. E acima de 100 mil, R$ 250, tá? O rastreador ele é gratuito para o associado e é obrigatório. Então não tem opção de não instalar. Se a cotação deu lá que tem rastreador, vai ser instalado o rastreador. Oi, Adriana, levanta a mão? Pode falar. Então, uma dúvida. Uhum, Como você falou, a seguradora, ela avalia o perfil do segurado, do motorista, uhum. do condutor. Ela vai olhar a habilitação, o bairro onde mora, que ela vai ver o índice de furto, né? No caso da associação, porque aqui na minha região, por exemplo, é muito raro roubo de veículo, graças a Deus. Muito Uhum. raro. Nesse caso, uma pessoa que for fazer o cadastro aqui na minha cidade, ela vai pagar o mesmo preço de quem mora em São Paulo? Não, a tabela ela é estadual, né? Em alguns estados ela é também separada por região metropolitana e região do interior, entendeu? Então, eu acho que não são todos os estados, mas Minas, São Paulo e Rio já é separado por região metropolitana e interior. Então, no interior é mais barato, né? Na região metropolitana é um outro preço. Os demais estados eu acho que é o mesmo valor, mas ele vai sempre quando você faz lá a cotação, não sei se você já teve a oportunidade de fazer alguma, você coloca o estado e a cidade. E aí ele já calcula o preço certinho ali para aquela cidade, entendeu? Não é o mesmo, não. Até por conta disso, né? É um risco menor, alguns fatores são levados em consideração. Até para poder ser mais justo, né? E poder ali ter Sim, mais concorrência também, né? Porque senão, de repente, ia ficar muito bom o valor da proteção em São Paulo, no Rio, né? Comparado com o seguro, mas de repente em Pernambuco ou, né? Em outros estados aí, mais para o Nordeste também ou para o Sul, ficaria muito desproporcional. Aí não valeria a pena para o cliente, entendeu? Por isso que a gente tem quem essa mora, tabela estadual. quem mora em São Paulo pagar 1.000, 1.500, R$ 2.000 de seguro, para eles tá dentro do normal, Com porque certeza. porque tem muita, assim, é o preço padrão de lá, né? É. Agora, porque lá o risco é muito grande, tanto de acidente, porque tem muito fluxo de carro, né? Uhum. Como é, o caso de roubo, que as cidades do interior não tem tanto quanto. Isso aí. E No caso assim, aqui, eu fico, né? não, isso aí. E aí, para você ter ideia, por exemplo, a gente tem planos até de R$ 60 por mês, R$ 50 por mês.
em outros estados, né? Por conta disso mesmo, para poder fazer sentido, né? E está sendo justo, né? Vamos colocar assim. Tá bom? Então, Já. voltando aqui para a questão do rastreador, né? Ele é obrigatório, se tiver dentro dessa faixa. Então, se aparecer lá na cotação, você vai informar para o associado que vai ter rastreador. Ele não tem opção de querer ou não, tá? É de acordo com o que a gente demanda ali sobre as nossas regras, né? E o veículo de placa vermelha, não sei se vocês já repararam, né? Tem alguns veículos que têm placa vermelha, né? Não estou falando de caminhões, caminhões a maioria é placa vermelha. Placa vermelha significa o quê? Que é um veículo de trabalho, entendeu? Então, todo caminhão praticamente é um veículo de trabalho, né? Não existe caminhão que é de passeio, vamos colocar assim. Mas tem carros de passeio, né? Carros menores, que, que tem placa vermelha também, assim como motos também. Então, nesses casos, tem um detalhe, tem uma especificação, né? A placa vermelha, ela vai trazer também uma depreciação, tá? Então, ali, no caso de um veículo leve, né? Moto ou carro, que tem uma placa vermelha, ele vai ser indenizado 70% da FIP, tá? Como está na cláusula 3.3 do regulamento da PVS. Aquele primeiro lá que eu falei para vocês, o primeiro do lado esquerdo. Além disso, ele, na verdade, é só isso, né? A única diferença, o plano é igual, os benefícios são iguais, a única diferença é a depreciação que ele tem por ser um veículo de trabalho, né? Ser um veículo também que foi, às vezes, adquirido mais barato, que é o caso dos táxis, né? Então, todas essas situações, eles, né, a gente tem essa depreciação no carro placa vermelha, carro ou moto de passeio, tá? Não tem nada a ver com truck, caminhões e vans. Caminhões e vans, independente da placa, segue o mesmo valor, 100% da indenização da FIP. Além disso, a gente também trabalha com veículo de leilão, tá? Inclusive agora, né, uma das novas mudanças que tiveram positivas, né? A gente está classificando o veículo de leilão. Então, o que é o veículo de leilão? O veículo que teve algum acidente, né? Ou um veículo recuperado, que teve algum dano ali grande ou pequeno, ele é classificado. Então, nessa classificação, ele vai ter ali A, B, ou C ou D, né? A e B são veículos que tiveram pouquíssimos danos, né? Pequenos danos, e C já teve mais, né, intermediário, vamos colocar assim, e D realmente não tem mais sucata, né, não tem recuperação, então dificilmente a gente faz. Como que funciona o nosso processo de análise e aprovação do veículo de leilão? Todos eles vão ter depreciação, tá? Os leilões classificados como A e B vão ser depreciados em apenas 20%, né? Então, eles vão ser indenizados em 80% do valor da FIP, tá? Muita vantagem, né? Porque são veículos ali que são comprados geralmente a 40%, 50% do valor, então ainda está sendo bem vantagem para o associado que tem esse tipo de veículo. Já os veículos C e D, que tiveram um pouquinho mais de dano, né? Eles vão ser depreciados aí 35% do valor, né? Indenizando apenas 65% do valor, tá bom? Mas ainda é um valor muito alto, tá? Porque a gente tem que analisar, como eu falei para vocês anteriormente, entender o segmento. Então, tem muitas associações que, de repente, vão promover que tem uma indenização maior, né? Vamos dizer assim. Só que quando você vai ver, ele tem um desconto do valor da proteção, ele tem um desconto do valor da fidelidade, ele tem um desconto da cota de participação, e no final das contas, o que ele achava que ia receber um valor, ele recebe outro. Aqui na PVS não tem pegadinha. É 65%, é 65% cravado. É 80%, é 80% cravado, à vista na conta do associado. Então acaba sendo mais vantagem, beleza? Em todos eles vai ter uma análise, né? Em alguns casos vai ser necessário envio de laudo, né, cautelar, para poder ver ali como que o carro estava e se realmente é possível ter esse carro protegido aqui com a gente, tá bom? Tem alguns casos que não é possível, né? Traz um prejuízo muito grande e acaba a gente recusando. Então, nos veículos, né, indo para outro ponto agora, veículos 0 km, a gente tem um prazo de até 15 dias para fechar um veículo 0 km, sem a placa. Então, caso ele não tenha a placa, né,
ele vai poder estar fechando com a gente em até 15 dias de que ele saiu da concessionária, né? Ou CRLV atualizado com a identificação da placa do veículo, caso tenha passado de 15 dias, tá bom? O cancelamento, né, ele pode acontecer de forma, né, quitando o boleto do mês, então todo mês ele pode cancelar e já não paga no mês seguinte, tá bom? Se ele não pagar o boleto do mês e não cancelar, ele vai estar sujeito a negativar o nome dele também, né? Em Serasa, né? Em outros tipos de cobrança. Então, é bem importante a gente explicar para o associado, olha, se você for cancelar, cancela, solicita o cancelamento, me chama que eu te ajudo, para no próximo mês você já não ter nenhum tipo de cobrança para você. E esse cancelamento é direto no aplicativo, tá? Mas geralmente o escritório ajuda você a estar fazendo, né, ajuda o associado a estar fazendo esse cancelamento. Indenização nos veículos 0 km. Todo veículo 0 km ele pode sair da proteção, né, com o valor da nota, que é diferente do valor da FIP, muitas das vezes, né? Então, esse veículo ele fica protegido pelo valor da nota em até seus primeiros 3 meses, tá? Se assim for fechado. Depois ele passa a ser protegido pela FIP. Então, contados esses 3 meses a partir da data do cadastramento, não da data que ele tirou o veículo da loja, tá bom? A perda total, como a gente já tinha falado anteriormente no caso da colisão, é se no regulamento, né, cláusula 11.8, está escrito que se o custo da reparação do veículo atingir ou ultrapassar 70% do valor da tabela FIP do veículo, os danos serão considerados como perda total e o processo será encaminhado para indenização integral, após a notificação do associado. No dia a dia, né, na praticidade, a gente vê que muitos veículos ali que têm um custo de 50%, 40% ou um pouquinho maior, ele já é entendido ali como perda total, tá? Mas, por regra, o que está escrito é no mínimo 70% de custo para poder ser, né, validada ali uma possível perda total, tá bom? Além disso, também, a indenização integral ela será paga em até 90 dias, né, a partir da entrega de todos os documentos exigidos pela PVS. Então, o associado ele vai enviar esses documentos para a PVS. A partir daquele momento ali, ele vai ter até 90 dias para receber a sua indenização, tá bom? E aqui a gente encerra por hoje, né? A gente tem ali, coloquei esse último tópico aqui, né, para entender o que é a taxa administrativa, que é a adesão. Também tem lá na cláusula 2.1, depois você dá uma lidinha para você entender as regras dessa taxa, tá? Mas isso tudo também tem no script de cotação, que eu vou te enviar posteriormente, tá? Você pode me pedir ou pode pedir para o seu líder, o passo a passo. E a gente também tem esses vídeos, né? Que tem todos lá os links no YouTube para vocês assistirem. Então, vai fazer a cotação, vai ter um vídeo lá para você assistir, entender e fazer. Tudo muito prático, tá tudo muito simples, tudo muito tranquilo. Os documentos necessários para o preenchimento, né? CNH, RG ou CPF, comprovante de residência, documento do veículo e e-mail. Só esses documentos aqui a gente já basta para poder fazer o contrato e proteger o veículo aqui com a gente, tá bom? Não precisa nada além disso, né? O que não está aí é um telefone de contato, né? A gente geralmente pede para poder ter 2 telefones na proposta, que é obrigatório. Além disso, a gente também tem um vídeo me ensinando como fazer vistoria, né? Essa vistoria ela é online, ela é gerada pelo aplicativo e você pode mandar para qualquer lugar do país para o associado mesmo fazer as fotos. Então, é muito fácil. Hoje mesmo eu fiz 2 contratos que os associados fizeram as fotos, perfeitas as fotos, sem nenhuma dificuldade. O aplicativo, né, o sistema é muito autoexplicativo, funciona muito bem e traz uma agilidade para a gente muito grande. Primeiro que a gente consegue trabalhar de qualquer lugar e a praticidade, né, de poder estar facilitando o dia a dia do associado, não ter que levar ele para algum lugar ou então ter que marcar com ele, fazer ele esperar, né, tirar um horário da agenda dele. Assim ele pode, de qualquer lugar, a qualquer minuto, parar, fazer as fotos rapidinho e finalizar o processo. Beleza? Então, assim, a gente já teve algumas dúvidas até aqui, né? A Adriana fez algumas perguntas. Se tiverem outras também pode fazer agora. Acaso não tenha ficado dúvida nenhuma. Assim, nenhuma é difícil, né? Mas por enquanto não tem ficado dúvida nenhuma. A gente vai encerrar por aqui
E é lógico, peço que vocês continuem estudando, entendendo, olhando os materiais, olhando os treinamentos, né? Olhando os vídeos que a gente tem, olhando os materiais escritos, para que vocês possam ter resultado. A gente quer que o tempo de vocês seja valioso aqui, seja proveitoso, e a nossa maior felicidade é que vocês consigam, né, alcançar os resultados que a gente tem certeza que vocês têm potencial para alcançar. Beleza? E eu queria só, para finalizar mesmo, Tainara, né, Tainá e Adriana, alguma dúvida aí até agora dessa breve resumo, breve explicação que eu passei aqui para vocês? Não, para mim tá tranquilo. É bom a gente sempre relembrar, sempre. Eu já tô aí há 1 ano na PVS, né? É bom sempre a gente reler tudo, relembrar tudo, até para estar sempre na ponta da língua. A gente nunca Isso aí. sabe a dúvida, né, do possível associado. Então, às vezes a gente é pego de surpresa, né? Eu que tô todo dia aí no sinal, tem situações que se a gente não dominar o nosso regulamento, a gente não consegue nem captar o contato da pessoa, porque a pessoa às vezes vem com alguma pergunta, alguma coisa, e o que vai atrair a atenção é ver que tem um consultor preparado ali para atender ele, né? Isso aí. Então, é muito importante estar nesse treinamento, né? Vocês que estão começando, para mim que já estou aqui, é sempre importante todo mundo estar no treinamento e tirar dúvida, não levar dúvida para casa, não dormir com dúvida, perturbar seu líder, que ele está aí para ser perturbado mesmo, né? E a gente também está aqui para ajudar, se precisar, eu também estou aqui. Tranquilo, Show. a dúvida que eu tinha foi esclarecida. Muito obrigada. Valeu, Adriana. Aí amanhã você já está com o aplicativo, já está com tudo, né? Não, Tô vendo o aqui. aplicativo que a menina fez para mim é só meio que para um teste. Mas amanhã eu alinho com ela o restante do que falta. Não, tá show. Depois também pode me chamar lá no WhatsApp, tá? Acessar o material escrito também. E aí a gente já vai se falando, tirando as dúvidas e te ajudando aí no primeiro fechamento, tá bom? Valeu, Felipe. Brigadão, viu? Valeu, galera. Abraço. Lucas, ficou alguma dúvida? Tainara? Boa noite, por mim tá ok, tá tudo certinho, por Bacana. hora, Qualquer sem dúvida nenhuma também, só dúvida, não. chamar lá a gente vai auxiliando aí também, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Boa Certinho, noite. obrigada. Tá bom.